Quero saudar todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Espero que todos recebam essa paz. Uma paz que transcende todos os obstáculos. Não é uma paz motivada por coisas materiais, mas ela é centrada em Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma paz que não é produzida por momentos, é uma paz permanente. Quero já estar lendo com os irmãos um texto da Palavra de Deus, na esperança de que os nossos irmãos sejam edificados com a mesma. Pelo menos esta é a nossa intenção. Quando oramos e pedimos a Deus que nos dê aquilo que na verdade cada um dos que vai ouvir tem necessidade. Que não seja aquilo que eu idealizo, que eu penso, mas o que Deus sabe, o que Ele quer. Quero estar lendo com os irmãos Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 13, que diz: E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. A introdução do texto diz sobre a unidade da fé. O apóstolo, por sua grande e vasta experiência espiritual, teve o prazer de instruir a igreja, conscientizar os irmãos sobre esta tão grande, tão importante missão da igreja e de responsabilidade aqui não só de ministros, mas de todos que militam na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele deu à sua igreja uma grande responsabilidade. A igreja não é qualquer lugar, não é um lugar de lazer, um lugar de tratar de assuntos pessoais, mas um lugar que Deus nos deu, nos privilegiou, nos presenteou com ela para buscarmos a Deus. Por isso, é uma grande responsabilidade e um dever nosso levar a sério essa questão, esse fator igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa grande responsabilidade de cumprir
a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Isto envolve evangelismo, também doutrina. Claro que também a disciplina. Sei que é uma área, às vezes, muito questionáveis acerca da disciplina, mas ela acompanha a doutrina. Não tem como aplicar uma e deixar a desejar na outra. A doutrina sem a disciplina, ela é como cimento sem areia. Não se constrói nada. Ela não tem utilidade nenhuma. Mas se tem a doutrina, a disciplina, que é a areia, aí entra a doutrina, que é o cimento, automaticamente, por isso ser algo do coração de Deus, do agrado de Deus, entra aí a água, que é Ele, Jesus Cristo, a água viva. Aí se constrói uma construção inabalável, indestrutível, que nem umas hostes espirituais do mal derruba, nenhuma potestade pode contra ela. Já tentaram ao longo do tempo, e ela permaneceu de pé e cada dia mais crescendo. Então a doutrina com a disciplina são, é claro, fortalezas para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E exige apoio dos pregadores, professores, evangelistas, os que gostam, os avivalistas, ajudadores, líderes, encorajadores e outros que de uma forma direta ou indireta é primordial nessa tarefa, nessa questão que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. São os círculos de oração, que são os alicerces que sustenta a igreja, que é uma área indispensável na igreja de nosso Senhor Jesus. Todos devem incentivar para crescer o número de intercessores. E é claro, o Espírito Santo, ele deu dons especiais a cada cristão para edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Até porque, que é 1 Coríntios 12, que o dom, o Espírito Santo é dado a cada um ao que for útil. Já vai Deus ia confiar o dom em alguém para ele ser negligente, para ele ser omissos. Desde que ele recebeu, ele precisa ativar, ele precisa exercer. Deus deu para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja. Não deu simplesmente para ele ter um título ou ser denominado. Ali está o profeta, ali está o pregador e outros adjetivos aí. Mas ele deu justamente para ser usado para a edificação da igreja, conforme o texto lido.
Se tivéssemos de cumprir esses comandos individualmente, nós teríamos que desistir sem tentar, pois seria impossível. Mas Deus chama-nos como membros do seu corpo para atuarmos, para somarmos. Nenhum dos membros são inúteis, nenhum é inferior ao outro, um depende do outro, todos compõem o corpo, todos são necessários, todos têm atividade. Não podemos dizer ao outro membro que dele não necessitamos. Assim, alguns de nós pode fazer uma tarefa, enquanto o outro pode fazer a outra tarefa. Na obra de Deus, há tantas missões, há tanta tarefa, há tanta necessidade. Deus disponibilizou para todos serem envolvidos com a obra. Não só envolvido, comprometido com a obra. Ter compromisso com a obra. Pois seria impossível realizarmos sozinho esta tão grande, tão árdua, mas tão gloriosa tarefa. Mas Deus, Ele nos chama para membro do seu corpo. Assim, alguns de nós, ou até todos, pode fazer uma tarefa acreditando que quem está do nosso lado para orientar, para ajudar, para capacitar, é Deus. Nós só temos que nos disponibilizar, dizer igual Isaías, quando Deus disse: a quem enviarei, a quem há de ir por mim? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus continuou falando com ele. Que Deus nos ajude a ter essa consciência e essa disponibilidade nos dias em que nós vivemos. Por isso que a unidade é tão importante. Como corpo de Cristo, conseguimos muito mais juntos do que poderíamos imaginar trabalhando sozinho. E ao trabalhar em conjunto, a igreja, ela expressa a plenitude de Cristo, cumprindo a sua missão, cumprindo a missão da igreja. Porque se ela ainda está na terra, porque a missão não terminou, a missão ainda está aí diante de nós, de difundir esse evangelho da verdade, sem mistura, do jeito que a Bíblia diz, não facilitar por nada, não abrir mão dessas verdades, não olhar para os nossos interesses, mas serem defensores da fé com toda a nossa alma, tendo no nosso coração a alegria de cumprir essa missão com dignidade diante de Deus e não nos vender por elogios, por dinheiro ou por qualquer outras coisas que o mundo ou pessoas oferecem, ou amizades, mas nos conscientizar que a igreja ainda ela está aqui
não é para enfeitar um bairro, não é para ser mais uma, é para ser a igreja que Deus levantou lá em Atos, que Deus estabeleceu, e nós estamos aí para dar esta continuidade. E agora, olhamos para nós, olha para você. Você está exercendo os dons que Deus lhe deu? Está colocando em prática? Está exercendo? Está beneficiando alguém? Está ajudando alguém? Está tirando almas do inferno? Está propagando este evangelho? Está entregando o recado de Deus? É tempo de olhar com tanta seriedade essas coisas de Deus, porque Deus vai pedir conta dos talentos, o que granjeamos, o que fizemos dele, enterramos, juízo será difícil, o acerto de contas será difícil, mas que Deus nosso Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele nos conscientiza, nos desperta para levantar a cabeça, deixar de olhar de um lado para o outro, revestir-se da armadura de Deus, entrar na presença dEle, pedir a misericórdia, voltar ao primeiro amor e rasgar a nossa alma diante do Todo-Poderoso e cumprir a nossa missão com dignidade. Ninguém é descartado dentro desta igreja. Se é na porta, na oração, na intercessão, todos têm o seu lugar, todos têm a sua utilidade, todos têm a sua posição. Certo é que também todos têm o seu lugar na glória celestial. Como Jesus mesmo confortou o seu povo, que ele disse: eu vou, mas não estou indo por acaso, eu vou preparar lugar, mas eu voltarei para levar-vos para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Vale a pena sofrer por esse nome, sofrer por esta obra, ser maltratado por ela, ser desprezado por ela, ser confrontado por ela. Isto nos dá um prazer, a alegria, porque Paulo mesmo nos reforça isso, dizendo: sinto prazer nas perseguições, na angústia, nas necessidades. Ele havia entregado a sua vida para o uso de Deus. Ele dizia: se eu morrer, eu estou com Cristo, e se eu não morrer, Ele está comigo. Não tem problema se você foi desprezado, deixado por alguém, esquecido por alguém. Olha para Jesus, Ele está do seu lado. Jamais Ele vai te esquecer, jamais Ele vai te abandonar, jamais Ele vai te deixar. Ele vai capacitar, condicionar, abençoar até o fim. E se você sabe quais são os seus dons, procure cada dia a oportunidade de servir a Deus com o seu dom.
Mas se ainda não sabe, peça a Deus que lhes mostre. Talvez com a ajuda de um irmão, de um pastor, de um obreiro, ou de seus amigos cristãos, você possa estar descobrindo, ou pelo meio descobrindo o jeito, a forma de buscar esse dom. Porque é mandamento da palavra de Deus buscar os dons espirituais. E ainda diz principalmente o de profetizar. Porque há uma grande necessidade. A Bíblia diz que a igreja que não tem profecia, o povo se corrompe, o pecado aumenta. E as pessoas acham normal, convive com aquilo, não faz questão da presença de Deus, mas se coloque hoje na presença de Deus, para exercer o seu dom, para desenterrar o seu talento, para granjear com o que Deus te deu. Não enterre por nada, e se até aqui ainda não sabe qual é o seu, eu posso lhes garantir que você tem. E Deus quer lhe dar, quer entregar, quer revelar. É só buscar Ele, mas busca em pessoas espirituais, em cristão de verdade. Senão você vai ouvir a resposta: não sei se vale a pena. Porque profetizar depois você é muito criticado. Talvez você não aguente, você vai ser apedrejado, e aí desmotiva a pessoa. Mas nós somos chamados justamente para isso, para ser maltratado, apedrejado, caluniado. Nosso descanso não é aqui, nossa glória não é aqui. Deus reservou o melhor desta vida para nós, então não faça questão disso. Os nossos inimigos são os nossos melhores amigos. Eles não sabem, mas são. Porque eles que nos faz ver a vida, nos faz entender que há falsidade, nos faz orar cada vez mais, nos faz ver o que realmente é a vida aqui, e nos faz estar preocupado em buscar a Deus para passar os momentos. Então não faça questão de coisa simples aqui não, mas questione a Deus sobre a presença dele na sua vida, o fluir do Espírito Santo na sua vida. Que Deus os cubra com o seu manto sagrado e os cele com a sua promessa gloriosa, e os faça um baluarte nesta obra, e levante com autoridade para entregar a mensagem com muita autoridade, com uma voz profética da parte do soberano e grande Deus. Não intimide por nada. O homem, no mínimo, pode até tirar a sua vida, tirar um pouco da sua paz, mas nada ele pode fazer. Agora Deus tira e ainda manda para a perdição. Então nós devemos reverência, temor, gratidão, satisfação ao grande, ao soberano, ao excelso e glorioso Deus. Fazer parte da igreja significa mais do que ter o nome na lista de membros. Significa participar da missão que Deus deu à igreja. Não o homem, mas Deus deu à igreja. Que Deus, nosso Senhor, os faça entender a sua palavra e os motiva a exercer o seu dom, seu talento, para o crescimento do reino de Deus aqui, e receba cada dia as mais ricas e copiosas bênçãos de Deus na sua vida.
Que Deus vos guarde desse domingo abençoado, não só ele, mas os dias que se seguem na história da sua vida. Se preocupe em deixar um legado de fé, de servo de Deus. Essa, pelo menos, deve ser a preocupação de cada um que nasceu da água e do Espírito. Que Deus vos guarde no seu santo e glorioso nome. Amém.